Ok, então nós vamos aqui para a parte 2 da aula 19, em que nós vamos ver alguns exemplos de aplicação é, do, da estrutura for all e de estruturas de controle nomeadas. Tá? O primeiro exemplo que a gente vai ver é a geração da sequência de Fibonacci. Né? Sequência de Fibonacci é uma sequência numérica em que a gente parte dos números 0 e 1, são números inteiros. Tá? Aí eu vou pegando o próximo número da sequência, é a soma dos dois anteriores. Então seria 0, 1, 1, depois vai 1, 1, 1 mais 1, 2, depois 1 mais 2, 3, depois 2 mais 3, 5, depois 3 mais 5, 8, 5 mais 8, 13, e assim sucessivamente. Tá? Essa é a sequência de Fibonacci. Existem aí vários fenômenos naturais, processos, etc., que diz-se que segue a sequência de Fibonacci. Né? Eu já vi, por exemplo, alguns em algum lugar que, não sei se todas as plantas, mas algumas plantas, a sequência de ramos que vão sendo desenvolvidos em galhos sucessivos, né, de uma planta, ela segue a sequência de Fibonacci. Né? Existe também, por exemplo, em mercado financeiro, na parte de renda variável, em ações, tem técnicas que são baseadas em sequências onde ocorre inversão no comportamento do preço da ação, ela está subindo, depois ela desce, sobe, que essas subidas e descidas, existe uma relação de Fibonacci entre os valores que ela vai ter, então usa a diferença de valores que tem, onde tem essas mudanças, ocorre como seguindo a sequência de Fibonacci. Né? Então, do ponto de vista aqui que interessa para a gente, é o seguinte: imaginem que os valores da sequência de Fibonacci estão em um vetor, um array. Tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu inicializo os dois primeiros valores desse array e vou calcular a minha sequência de Fibonacci como o terceiro valor, o índice 3, vai ser a soma dos valores índice 1 e 2. O índice 4 vai ser a soma dos valores 2 e 3. O índice 5 vai ser a soma dos valores dos índices 3 e 4. Então vocês observem o seguinte: para cada valor eu tenho que ter calculado o valor anterior. Então eu tenho uma sequência estrita que eu tenho que seguir para ter a minha sequência de Fibonacci correta. Né? Eu não posso, por exemplo, começar a calcular a minha sequência de Fibonacci lá do índice 8. Por quê? Porque eu ainda não tenho o índice 7, nem o 6. Como é que eu vou ter o 8 se eu não tenho o 7 e o 6? Eu não calculei isso aqui. Né? Então eu tenho uma sequência estrita. Para chegar ao índice 8, eu tenho que calcular até o 7, e aí eu obtenho o 8. Né? Então, eu tenho que fazer, por exemplo, se eu vou fazer isso por uma estrutura de controle sequencial, eu tenho que fazer por um do loop. Não tem jeito, porque eu tenho que seguir os índices, né? 2, 3, 4, etc. E nós vimos lá que na estrutura for all não há, né? A gente não tem uma sequência estrita. Quem escolhe a sequência dos valores ou das posições do vetor que vão ser calculadas é a CPU, trabalhando com o compilador, e eles é que vão escolher lá. Tá? Então, lá a gente viu, para utilizar a estrutura for all, cada posição do array tem que ser calculada independentemente. Os valores têm que ser independentes dos valores de outros elementos do array ou de valores que dependam do array inteiro. Não pode depender de outros valores, tem que ser independente. E no caso da sequência de Fibonacci, é uma sequência que a gente já viu, existe uma dependência estrita, cada valor depende do anterior. Então nós vamos ver dois programas, a gente vai usar o do loop, a sequência estrita, para obter a sequência Fibonacci correta. E o segundo programa, a gente vai tentar fazer isso com o for all. E pode ser, como é aleatório, o processador lá, junto com o compilador que escolhe a posição,
Pode ser até que aleatoriamente ele escolha a sequência correta. É muito difícil acontecer se for uma sequência muito grande, que o compilador vai escolher exatamente a sequência que eu tenho que seguir dos índices dos arrays. A gente vai ver. Tá? Então nós vamos ver primeiro o programa do loop e depois o programa do for all. Então vocês vão ver que é muito simples, mas é bem interessante para vocês verem o problema da dependência de dados, que isso daí é a chamada condição de corrida. Ou seja, quer dizer assim, a informação de uma posição do array, ela está competindo com a outra nesse caso. Né? Não pode haver condição de corrida, uma não pode depender da outra. Então vamos seguir aqui o programa. Esse é o programa Fibonacci 1, então cálculo da sequência de Fibonacci com o uso do loop. Tá? As variáveis, então, que vamos utilizar inteiras, Imax é o tamanho máximo do vetor, então eu escolho aqui, eu quero os primeiros 50, 60, seja lá quantos forem números de Fibonacci, tá? E é um contador, um índice auxiliar. Há uma observação aqui, eu vou utilizar precisão dupla, tá? Porque embora os números de Fibonacci sejam números inteiros, eu vou ter que usar números reais aqui. Eu vou preferir usar números reais. Por quê? Porque senão vai estourar, vai dar aquele limite a gente sabe que tem um limite de representação numérica. Né? Então, o que acontece? O limite de representação numérica de números inteiros é muito menor do que a representação de números reais. E vocês vão ver que a sequência de Fibonacci ela aumenta muito rápido. Então, se a gente quiser utilizar inteiros, né, em precisão simples, o programa ele vai acabar abortando, porque ele vai dar um overflow, que eu vou querer representar um número maior que possível. Então, por isso que eu vou trabalhar com números reais. Embora a sequência de Fibonacci, a gente sabe que são números inteiros. Né? Mas é um problema que é meramente computacional, eu vou considerar que a parte decimal é zero. Tá? E aí eu vou fazer assim, eu vou definir esse vetor, tá? Que é o vetor com o número de Fibonacci, eu vou calcular a soma dos números de Fibonacci. Eu quero aplicar uma função para fazer essa soma. Tá? Então vamos lá, vamos supor que eu dependesse disso, isso é crucial para o meu projeto funcional, eu dependo da sequência dos números de Fibonacci e da soma dos números de Fibonacci. Então eu tenho que ter certeza que eu vou ter os resultados corretos. Então, implicit none, eu vou definir aqui um parâmetro, que é o número máximo de valores da minha sequência de Fibonacci, tá? O inteiro i, que é o contador auxiliar, e como precisão dupla aqui, o vetor nfib, com os valores de Fibonacci, começando do índice 0 até Imax, tá? Que no caso aqui eu defini 50, e aqui é a soma dos valores. Tá? Então eu vou inicializar o meu vetor de Fibonacci, de valores de Fibonacci, com 0 no índice 0 e 1 no índice 1. E agora eu vou, a partir do índice 2, eu vou realizar o cálculo. Então eu vou do i igual a 2 até o último, que é o Imax. O valor, então, do índice i é a soma do valor que está na posição no índice i menos 1, mais a soma do valor que está no índice i menos 2. Então, esse é o valor novo de nfib. Vou escrever o índice i e o valor de Fibonacci e vou para cá. Então, olha só, quando eu calcular o valor do 2 aqui, eu dependo do valor que está na posição 1 e 0. Agora, quando for para a posição 3, eu dependo do valor 2, que foi calculado anteriormente. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que seguir a sequência. Terminou tudo aqui, ó, eu vou pegar e vou definir aqui esse inicializador. É só para mostrar assim, eu vou fazer a soma, eu poderia fazer pelo sum, aqui eu vou fazer com uma operação de redução. Eu pego esse somador, inicializo ele com 0.d0, porque é precisão dupla. Quando eu inicializo, tem que se inicializar com precisão dupla. E aí eu vou fazer do igual a 0 até Imax, agora eu vou somar todos os elementos da sequência. Esse valor é sempre a soma do valor anterior. Tá? End do, e aqui eu vou
escrever o resultado da soma dos números de Fibonacci. Então, há várias formas que a gente pode fazer esse programa aí. Eu escolhi essa, vocês, quem quiser, pode fazer o seu. Tá? Então, vamos compilar. Aqui é só aquela observação que ele vai fazer, né? Porque eu estou usando o número kind, né? Que 2, que é desse compilador. Mais recomendado seria usar o Selected Real Kind, mas eu, como eu quis simplificar aqui, mas o ideal para garantir portabilidade seria usar Selected Real Kind. Tá? Vamos fazer o executável está atualizado e aí então nós vamos executar. Então aqui ó, vai aparecer a sequência dos números de Fibonacci. Tá? Então vamos lá. Eu comecei lá do 2, né, do cálculo, né? Então foi pegando 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 24. E vocês vão ver, ó, quando chega no 50º, o valor é esse aqui. Tá? E a soma dos valores ó, é na ordem aqui 10 a 10. Né? 0,39 vezes 10 a 11, então é um inteiro vezes 10 a 10. É uma sequência que aumenta muito rapidamente, né? Como vocês podem ver. Né? Então, é uma ordem estrita que eu tenho que seguir. Ok? Então agora nós vamos para o programa Fibonacci 2, que a gente vai calcular agora usando for all. Então, para o cálculo de números Fibonacci com uso for all, tá? Variáveis de constante a gente vai usar inteiro e max, é o tamanho máximo do vetor, e I é o contador, e nfib é o vetor com número de Fibonacci. Tá? Aí, no caso aqui, eu não calculei a soma, não poderia ter calculado a soma, mas eu não quis calcular. Mas pode ser colocada lá para quem quiser. Então, novamente, implicit none, o parâmetro I máximo igual a 50, o inteiro I, que é o contador auxiliar. E aí eu usei aqui, ao invés de usar o real kind 2, eu usei o double precision. Ok? Aí nfib 0 até I max. Então, olha o que eu estou fazendo aqui. Eu estou inicializando o meu vetor com 0, né, em todos os elementos. Tá? Comecei em 0. Por quê? Porque se eu não inicializar, se, por exemplo, na hora do for all, ele for tentar pegar um valor e tentar somar com o valor que está do lado e não tem nada ali ainda armazenado, ele vai dar uma mensagem de erro dizendo, ó, variável indefinida, né? E vai abortar o programa. Então, por isso que eu inicializei todos os elementos com 0, para evitar esse tipo de erro. Tá? Agora, essa que é a parte interessante. Então, vamos lá. Pela instrução for all, eu vou percorrer o índice I de 2 até em max, exatamente como um loop, e aí eu vou fazer a conta aqui, nfib de I igual a nfib I menos 1, mais o nfib de I menos 2. É exatamente a mesma coisa que a gente viu no anterior, não tem diferença nenhuma. Tá? E aqui agora, ao invés de ir apresentando os resultados, porque eu poderia estar aí, eu vou colocar para ir apresentando a sequência que ele está fazendo lá. Né? Mas eu só depois depois que ele terminar todos os cálculos, porque eu quis também aqui ó, colocar o for all, que é o simples, que é uma linha só. Né? Não tem end for all. Eu poderia botar um end for all para ele ir apresentando a sequência que ele realiza. Né? Então aqui, do i igual a 2 até em max, right, ele vai imprimir a sequência que ele realiza. Sequência realizada. Tá? Então vamos lá, vamos compilar. Né? E aí, vamos. O executável está atualizado. Vamos rodar o programa. Então, olha só. Ele calculou o 2, 1, o 3 já calculou errado. 1. E depois, ó, tudo 0. Então ele fez numa sequência diferente da sequência que tinha que ser feita.
Por quê? Um valor depende do outro. E aí a gente não sabe qual a sequência que ele fez, e aí a gente obteve o número errado. Então, se o seu programa dependesse disso aí, o seu resultado estava errado. Por quê? Porque a gente usou o for all quando não podia, porque existe dependência de dados aqui nesse caso. Um ponto que faltou eu mencionar é que quando a gente está a gente estava lá do loop no programa Fibonacci 1 e a gente pôde ver a sequência de cálculo e os índices, né, com aquele write. Então a gente consegue controlar o que está acontecendo. E dentro de instruções for all, não pode utilizar write. Tá? Isso aí é proibido. Se você tentar fazer, não vai dar certo. Por isso que eu tive que colocar aqui do lado de fora esse write. Tá? Primeiro você tem que fazer todos os cálculos para depois imprimir, porque dentro ele não é permitido. Ok? Vamos agora aqui para um outro programa, que é o programa para a criação de uma matriz triangular. Tá? Então, assim, nós vamos ver aqui o uso de estrutura de controle nomeada. Tá? Então, o exemplo do loop nomeado. Tá? Então, nós vamos criar uma matriz triangular inferior com números aleatórios entre 0 e 1. Então, nós vamos usar aquele gerador de números aleatórios, o random number, né? Que é aquela subrotina do Fortran. Tá? Então, variáveis e constantes. Assim, detalhe, a matriz é triangular inferior. Tá? Então, é uma matriz triangular inferior. Então, a matriz triangular inferior quer dizer todos os elementos da diagonal principal, acima da diagonal principal, são zero. E abaixo da diagonal principal podem ser diferentes de zero, mas acima da diagonal principal, todos têm que ser iguais a zero. Tá? Então, o que acontece? Eu vou correndo cada linha e eu vou primeiro a estratégia que eu vou utilizar aqui. Eu vou encher toda a minha matriz com valor zero. E aí eu vou gerando números aleatórios só ao longo da linha, só atingir a posição da diagonal principal. Como o resto é zero, eu não preciso continuar aqui. Então eu posso pular para a próxima da linha e ir até a diagonal principal. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar uma estrutura cycle da forma que a gente viu lá no exemplo na parte 1. Quando chegar aí eu tiver o valor de I igual a J aqui, é o último valor que eu tenho que calcular, eu não vou precisar passar mais por esses outros aqui. Eu já vou dar um cycle em que eu vou pular direto a linha. E a linha é controlada pelo loop externo. Né? Então, o I é o loop externo, são as linhas, e o loop interno é a coluna. Se eu colocasse só um cycle sem um loop nomeado, ele ia pular para a próxima coluna, mas eu quero pular para a próxima linha, porque eu não preciso preencher mais, os valores já são zero. Tá? Então, vamos lá. Então, variáveis e constantes aqui. Mmax é a dimensão da matriz, que é M por M. Né? Então, se eu quiser 10 por 10, 20 por 20, eu vou botar Mmax aqui. Mn são contadores de linha e coluna. E variáveis reais. Xrand é um número aleatório que vai ser gerado entre 0 e 1, a gente já sabe. Né? São números reais de uma distribuição uniforme que ele gera no random number. E matXR é a matriz por números aleatórios. Tá? Então vamos lá, implicit none. Né? Então eu vou definir um parâmetro interno, Mmax é o tamanho da matriz, tá? Que é 12 por 12 aqui, e declarar os contadores inteiros, Mn, e aqui é a minha Xrand é o número aleatório que é gerado, e matXR é a matriz com esses números, né? A matriz com triangular inferior. Tá? Então vou carregar primeiro a matriz com os valores zero, gerei toda a minha matriz. Eu vou inicializar o gerador de números aleatórios, que é a rotina intrínseca do compilador, que eu vou ativar com a declaração call random seed, que nós já vimos anteriormente. E agora eu vou ter dois loops aqui. Um loop interno, que é o loop da linha, né? E o loop externo, que é o loop da coluna. Então tá aqui, ó.
linha do M igual a 1 até M max, e ó, end do linha, e o loop das colunas, do N igual a 1 até M max, end do coluna. Então, se N menor ou igual a M, então isso quer dizer o quê? Que a minha posição na coluna é menor do que o valor que está na linha. Então, estou pegando a parte de baixo. Tá? Então, nesse caso, para os valores que estão abaixo, vai gerar números aleatórios e carregar na matriz com a subrotina intrínseca do compilador, que é random number. Então, eu vou gerar um valor só. Então, eu vou chamar o call, random number, gerar o valor, xrand, e esse valor aqui, só para não ficar tudo entre 0 e 1, eu multipliquei por 10 aqui só para revisar, mas não precisava. Posso tirar isso aqui, não tem problema. Vai ficar coerente com o que está em cima, 0 e 1. Eu poderia multiplicar por qualquer valor aqui. É só para demonstração aqui do recurso. Então, esse número aleatório, eu vou pegar e vou carregar nessa posição da matriz. Tá? Else, ou seja, se não eu estou satisfazendo essa condição aqui mais, ou seja, eu avancei por um ponto ao longo da linha que está num índice maior do que o índice da coluna, quer dizer, eu já estou na parte superior da matriz, então não me interessa, eu pulo logo para a próxima linha, eu dou um cycle linha, ou seja, eu estou indo para o cycle de fora. Se eu não tivesse linha aqui, ele ia fazer o cycle no loop coluna, mas eu quero o loop linha, porque o resto já está preenchido com 0. And if, e aí, end do coluna, end do linha. Né? E agora eu vou imprimir a minha matriz para ver como ela ficou. Do M igual a 1 até M max, então eu vou percorrer as linhas da primeira até a última. E aqui eu estou usando um do loop implícito em N, que é nas colunas, porque eu quero imprimir na forma de matriz. Então eu vou fixar o M e vou correr o N e vou mostrar todas as colunas. Tá? E aí fica um formato direitinho de matriz. Se eu não fizer o do loop implícito, ele vai imprimir tudo como se fosse uma coluna só, né? Ele vai imprimir tudo em coluna. E eu quero em tabela, na forma de uma matriz. Tá? Então, build, vou compilar, né? Vamos fazer gerar o executável e executar. Então aqui, ó, a minha matriz, tá? Então, 3, 6, 9, 12, 3, 6, 9, 12, está toda a matriz aqui, ó. Os elementos da diagonal principal, eventualmente pode ter um elemento zero aqui, ó. Teve um aqui, mas é que foi gerado aleatoriamente, né? Aproximado. Mas toda a minha parte superior da matriz está zero. Então a estratégia aqui foi essa. Eu só pego esses valores e pulo imediatamente para a próxima linha. Não preciso percorrer isso aqui. Isso eu já ganho tempo. Né? Imagina que em cada ponto de uma matriz você tivesse que fazer milhares de cálculos para cada um desses pontos. Você já ganha muito tempo e não tem que ficar passando nos outros elementos do array. Okay? Agora nós vamos, né, gerar uma matriz triangular, mas utilizando o for all. Tá? Então, o que acontece? Lá no outro programa, a gente chamava a subrotina random number de dentro do loop. Né? Mas a gente sabe que no for all a gente não pode chamar subrotina. Como é que eu faço então? Se eu quiser gerar uma matriz triangular com valores aleatórios, mas de dentro do for all. E aí eu não tenho como chamar uma subrotina dentro do for all. A estrutura for all, eu tenho for all, end for all. Mas aqui dentro eu não posso ter um call random number, não posso chamar subrotina. Então aqui é um truque, é só para mostrar para vocês, assim, se você parar e pensar um pouquinho, algumas restrições a gente pode contornar.
Eu vou dar exemplos aqui de coisas que a gente já fez em que a gente consegue contornar restrições do Fortran. Primeiro, eu quero um contador, por exemplo, naquele problema de calcular a trajetória parabólica a um intervalo de tempo fixo, eu não posso usar o tempo como índice do meu loop. Por quê? Porque é real, eu só posso usar índice inteiro. Então o que a gente fez? A gente usou um contador inteiro e pegou e o tempo a gente fez como um múltiplo, né, do contador transformado em real. A gente contorna o problema. Outro, instrução case. Instrução case a gente só pode testar variáveis inteiras, variáveis caractere e variáveis lógicas. A gente não pode testar real. Então o que a gente faz? A gente cria uma variável inteira que é representativa de uma variável real. E aí a gente testa essa inteira. Então a gente viu, tem recurso. Então é só para mostrar aqui que a gente pode contornar esse recurso aqui, contornar essa restrição do for all, usando aqui um truquezinho. Tá? Pode ser útil para outras coisas que vocês quiserem. Tá? Então, é um programa para gerar uma matriz triangular superior. Agora a gente vai gerar uma triangular superior, com o uso do for all. Variáveis e constantes inteiras. Mmax, tamanho máximo de cada dimensão da matriz, como a gente viu. Mn, contadores auxiliares. Né? Aí, eu tenho o xrange, que vai ser... Eu vou chamar xrange agora um vetor de números aleatórios. Tá? E elemat é um array com os elementos da matriz. Então, a minha matriz, agora, eu já vou chamar de elemat, tá? E xrange vai ser um vetor com números aleatórios. Esse vetor, tá? Ele vai ter o número de elementos desse vetor, vai ser o produto m vezes m. Então, eu vou ter, neste vetor, tantos elementos quantos sejam os elementos da minha matriz. Tá? Só que vai estar tudo num vetor. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou carregar os valores aleatórios no meu vetor e vou transferir esses. Primeiro eu vou gerar os valores aleatórios nesse vetor e depois eu vou transferir esses valores para a minha matriz que vai ser trabalhada dentro do for all. Tá? Então vamos lá. Implicit none. É o parâmetro aqui, mmax, que eu vou utilizar, né? Igual a 12, igual ao exemplo anterior. Integer mn, que são os índices linha e coluna. E real, aí eu vou definir a minha matriz de dimensões mmax por mmax, que é elemat. E esse vetor aqui, que é mmax vezes mmax. Então é só um vetor, é unidimensional. Então, assim, eu não posso ir para o for all e gerar aqui dentro os números aleatórios. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inicializar o meu gerador de números aleatórios aqui, vou chamar o gerador de número aleatório random number e carregar todo esse meu vetor xrange com valores aleatórios entre 0 e 1. Tá? Vou até modificar aqui também. Multiplicar por 10, não precisa, vai ficar entre 0 e 1. Aí o que eu vou fazer? Vou carregar também a minha matriz agora toda com valores 0. E aí eu vou fazer aqui, for all m variando de 1 a mmax, n variando de 1 a mmax, e eu ponho aqui a minha condição lógica, que são só valores de m menor ou igual a n. Aí eu vou pegar a parte da matriz superior, tá? A diagonal superior, desculpe, triangular superior. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou carregar na posição mn o valor que está na posição xrange m vezes n. Tá? Então eu tenho lá um vetor com números aleatórios. Então para cada um desses eu vou lá, pego um valor que está lá e coloco aqui. Eu gerei, então eu não preciso chamar o gerador de números aleatórios aqui dentro. Ele foi chamado for all, respeito à restrição do for all. Mas agora eu vou carregar valores, mas só naqueles que atendem a minha condição.
Os elementos que não atendem, o for all não vai percorrer dentro da minha matriz. E depois eu vou escrever a matriz da mesma forma que a gente fez, usando o do loop implícito. Vou fazer percorrer cada linha, m igual a 1 até m max, e vou escrever com o do loop implícito. Tá? E nesse formato aqui. Ok? Então, vou salvar. Já está salvo. Né? Vamos compilar. Vamos gerar o executável e vamos executar. Então agora, como eu quis, é a matriz triangular superior. Né? Então aqui é 3, 6, 9, 12 elementos. Aqui a diagonal principal. Eventualmente tem um número, o zero aqui, mas não é restrição ter zeros aqui. A obrigatoriedade é que eu tenha zeros em toda a parte inferior. A diagonal principal e todos os valores aqui carregados. Eventualmente pode ter um valor igual a zero, mas esses todos são zero. Então, eu consegui contornar a restrição de não poder chamar o gerador de número aleatório dentro do for all, utilizando esse truque de carregar primeiro no vetor e depois carregar para dentro da matriz. Então é só para mostrar que há formas, você tem que parar um pouco, pensar nos recursos que vocês têm e, se tiver necessidade, muitas vezes a gente consegue contornar usando um recurso possível como auxiliar para a gente atender aquela necessidade do nosso código. Ok? Bom, então isso encerra a segunda parte da aula 19.